Feliz sábado. Feliz sábado. Feliz sábado, amados irmãos em Cristo. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Cristo vem depressa, preparemos. Maranata. Amém. Bem, quem está feliz de estar na casa de Deus? Eu também estou muito feliz. Bom, enquanto o menino Isaac orava para Deus, dizia: Deus, você inspirar o nosso pastor para pregar. Eu fiquei um pouco assustado. Será que esse chamado de Deus talvez já estava a dizer que eu não sabia? Bom, é muito interessante isso. De maneira especial, antes de começar com a palavra do Senhor, eu chamo-me John, sou membro desta igreja. Não sou pastor para os visitantes, por favor, ainda não sou pastor. Mas sou pastor no sentido que estou a dirigir a palavra de Deus. Amém. Amém. E também, de maneira especial, gostaria de conhecer aqui duas pessoas que vieram hoje passar o sábado aqui. Muito interessante isso. Primeiro é a mãe do nosso irmão ancião, mãe do irmão Nazir. Está onde ela? Estou a conseguir ver. Saiu um bocadinho. Ela está aqui conosco e eu me convido a passar mais vezes. Mas também é a irmã do nosso irmão Davi, que hoje acredito que seja a primeira vez a pisar na igreja adventista. Por isso, colocar de pé, por favor, e saudar a igreja. Um amém forte para ela? Amém! Muito bom. Então, o sábado não termina agora. Porventura, hoje à tarde temos um programa especial, com o tema orientação vocacional. O irmão ancião vai nos passar hoje à tarde. O irmão ancião vai agora. Então, depois de almoço, são convidados aqui a participar. É pontualmente que hora de lá? 14h30. Então, o pregador tem o desafio de ser muito rápido. Bom, vamos fazer oração. Primeiro, antes de estudar a palavra. Obrigado, Senhor nosso Deus. Criador. O Senhor achou por bem que seja eu hoje a dirigir a sua palavra. Não porque eu seja melhor do que os outros, mas porque a sua palavra deve estar presente entre nós. Peço para que o Senhor possa me guiar e eu falar somente aquilo que é a sua vontade. E que esta palavra tenha impacto no meu coração e no coração dos irmãos ouvintes neste momento. Te peço isso em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem. Bom, nós vivemos num mundo que este mundo está cheio de sofrimento, tristezas, lamentações. Cada irmão aqui tem problemas que ele está a enfrentar, ou ela está a enfrentar. Se nós dissermos aqui, cada irmão vir aqui na frente e contar o que ele está a passar na vida, não vamos sair daqui. É um mundo em geral de problemas. Independentemente, porque há quem pensa que talvez, porque alguém tem condições financeiras, ele está bem de vida. Eu quero te decepcionar. Alguém sim pode ter condições financeiras, mas está sofrendo de uma doença grave. Alguém pode não ter doença grave, mas está a carecer de necessidades básicas da vida, porque não tem condições financeiras. Então, em geral, nós estamos a viver num mundo de sofrimento. E a questão que sempre fica, onde é que está Deus? Deus está onde? Essa é a questão, não somente nós cristãos nos perguntamos, embora quando estamos a falar lá fora com os ateus, fingimos que de fato as coisas estão bem para tentar justificar a Deus, não é isso? Agora pergunta, irmão, você disse que Deus está existindo, por que nós estamos a sofrer? Você vai, não, Deus é bom, mas no fundo você também sabe que de fato Ele tem razão de que estamos a sofrer. E é difícil explicar esse conceito, né? Hoje tivemos a falar isso na lição. Então, vivemos num mundo de sofrimento. Nós, como seres humanos, não temos nem certeza do amanhã. A nossa situação, quando nós olhamos para frente, notícias que passam na televisão, quando nós assistimos televisão, quando nós estamos a passar nas redes sociais, quando escutamos rádio, para aqueles que escutam rádio, sempre estamos a ouvir informações negativas, né? Ou seja, a indústria da mídia contém pelo menos 80% das informações negativas do que positivas. Estamos a ouvir coisas estranhas, coisas difíceis, estamos a ouvir muitas coisas que não são boas e nós ficamos preocupados. Como é que será o amanhã? Creio que essa é a questão que todo ser humano no coração tem. Como é que será o amanhã? E se eu perder o emprego? E se eu perder marido? Se eu perder a esposa? Se eu perder meus filhos? Como é que será amanhã? E se amanhã acontecer terremoto? Como é que será? E se amanhã acontecer tsunami? Como é que vai ser? E se ciclone fazer com que a minha casa caísse? Como é que vai ser? Sempre são essas questões que nos fazem a não viver totalmente tranquilo neste mundo. Bom, vamos ver algumas informações aqui interessantes.
A Organização Mundial de Alimento, FAO, diz o seguinte: é possível que haja escassez de água no futuro, o que pode ter consequências graves para a segurança alimentar e o acesso à eletricidade. A FAO também prevê um aumento da proporção de pessoas que sofrem com escassez de água, de cerca de 40% para 2/3 da população mundial em 2050. Então, segundo o FAO, até 2050 vamos ter dificuldade de água. UNESCO também, que é a Organização Mundial Nações Unidas relacionadas ao assunto de educação, diz que entre 1,7 e 2,4 bilhões de pessoas podem sofrer com escassez de água até 2050. A mesma informação. Isso significa o quê? Quando não haver água, então há de haver seca, fome e no final de tudo vamos morrer. Estamos a falar da entidade mundial a informar que, olha, chegando em 2050, vamos morrer. Como é que você encara essa situação? É muito assustador. Vamos ver de novo outra informação. Jornal Brasil, de 4 de fevereiro de 2025, diz assim: é possível que haja a Terceira Guerra Mundial. É um conflito que poderia ser desencadeado a qualquer momento. Pensando em um contexto geopolítico atual, a guerra entre Rússia e Ucrânia e as recentes ameaças de uso de armamentos nucleares colocam o mundo em alerta para uma potencial escalada de conflitos que poderia envolver os Estados Unidos e outros países do mundo. Pode haver Terceira Guerra Mundial. Para aqueles que lêem a história, lembram que Primeira Guerra Mundial, muitas pessoas morreram. Primeira Guerra Mundial ocorre em 1914 até 1918, neste período aqui. Como consequência da Primeira Guerra Mundial, o mundo tentou encontrar uma forma de ter paz e criaram Liga de Nações, que foi criado 2 anos depois, mas infelizmente fracassou. E veio a Segunda Guerra Mundial, não muito longe, 1939 até 1945. Depois de Segunda Guerra Mundial, que foi muitas pessoas morreram mais de 2 vezes dos que morreram na Primeira Guerra Mundial, criaram-se a Organização das Nações Unidas. Nós estamos a ver informações aqui que já estão a dizer que é uma ameaça da Terceira Guerra Mundial. Quem vive na Terceira Guerra Mundial somos nós. É assustador ou não é? Bom, quando você continua, jornal Kaspersky.com.br diz o seguinte: há uma possibilidade de um ataque cibernético, ou chamada de ameaça cibernética. As ameaças cibernéticas podem prejudicar sistema, redes, dispositivos, pessoas, famílias e organizações. Os crimes cibernéticos que usam computadores para cometer outros crimes podem envolver o uso de computadores ou redes para disseminar malware, burlas, informações ou imagens ilegais. Isso significa crise digital. Né? Para aqueles que entram muito nos assuntos digitais podem perceber como é que isso vai ser. É muito terrível. Em outras palavras, estão a dizer, há pessoas agora que estão a estudar para perceber como é que eles vão atrapalhar o sistema digital. Quando o sistema digital for atrapalhado e as pessoas conseguirem mexer com os computadores e desviar o sistema, estou a tentar encontrar uma linguagem muito fácil, né? Saiba, tá? Você que tem dinheiro no banco, não sei, tudo aquilo que depende do sistema, só vamos ouvir que, infelizmente, o sistema, né, houve colapso no sistema, então não temos como devolver o valor. Os hackers, eles já transferiram todo o dinheiro do banco que você depositou. Como é que vai ser a situação, irmãos? Estão a imaginar? O teu telefone, né? Todos os dados que você tem, de repente o telefone está a dizer hackeado. Há pessoas assim com essa potencialidade e há a possibilidade de haver esse ataque cibernético. Quando continuamos, enquanto a 26 Conferência das Nações Unidas sobre Clima, COP26, em Glasgow, na Escócia, segue até o próximo dia 12 discutindo estratégias para enfrentar os impactos climáticos no planeta. Cientistas se preocupam com a consequência do aquecimento global. Entre elas, o surgimento de novas epidemias. Para a classe científica, a raiz do problema está nas ações causadas pelo homem, que influenciam diretamente o aumento da temperatura média da Terra. Por consequências, e o sistema acabam desestabilizando, podendo levar ao surgimento de novas doenças. Eles estão a dizer, olha, por causa das atividades humanas, daqui a pouco há de haver novas epidemias que vão matar muitas pessoas. Já o homem não tem capacidade de impedir epidemias, doenças graves, porque como é que o ecossistema já está estragado, né? Quando falamos da camada de ozono, já os raios do sol passam diretamente, isso pode gerar muitas doenças, né? Até já fizeram um filme para aqueles que gostam
de assistir filme. Tem um filme que se chama The Day After Tomorrow, o dia depois de amanhã. Mostraram como é que será o mundo como consequência de mudanças climáticas, onde haverá locais com gelo, tudo vai congelar, pessoas vão morrer e tudo mais. Até a própria Índia que está quente mostra que depois vai virar gelo, tudo isso. Então, até os filmes já estão a nos dizer que, olha, a situação não está boa e nós não temos a certeza do futuro. Amém? É muito triste isso, ouvir essas informações. Que falar sobre a inteligência artificial, né? Hoje em dia já tem capacidade de criar voz do irmão Edson a falar. Imagina lá você ouvir a voz do irmão Edson e insultar, por exemplo, o presidente da República. Pessoas são capazes de fazer isso. É aí onde o mundo chegou. Né? Não só vozes, eles fazem até pessoas. Eu já vi tantos vídeos de pessoas fazendo atos que você não acredita que essa pessoa podia fazer, mas depois disse que não. Aquilo foi uma inteligência artificial. Nós estamos a ver onde o mundo está a caminhar. O aumento da população mundial. Há de haver fome. Vai ter muitas dificuldades. É isso, é este mundo que nós estamos a viver. Agora, a minha questão é: onde está Deus? E como é que vai ser a nossa situação? Será que Deus vai nos deixar perecer? É que do jeito como o mundo está mesmo, se Deus quiser se colocar de lado, automaticamente vamos nos destruir. Só precisamos da misericórdia de Deus. É nesta perspectiva que Ezequiel teve uma visão muito significativa que está no capítulo 1 deste livro. Logo ao começar a ler o livro de Ezequiel, a primeira visão trata sobre este assunto, mostrando o poder de Deus que está a dominar os movimentos desta terra nos bastidores. Aquilo que você não pode ver, mas nos bastidores há um grande Deus que ele está a dominar e ele está a dirigir os movimentos desta terra. Claro que ele pode permitir até aqui e dizer até aqui virás e não mais adiante. Então Deus está por detrás disso. Os ateus eles não têm essa esperança, mas nós cristãos conhecemos que sim, pode haver gelos, sim, pode haver ataque, não sei, do sistema digital, mas Deus está a dirigir os movimentos desta terra. Amém? Amém. Vamos ler a palavra do Senhor, Ezequiel 1, versículo 1 até 3. Vamos abrir as nossas Bíblias, Ezequiel 1, 1 até 3. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Bom, importa referir que Ezequiel recebe esta visão no tempo em que ele estava no cativeiro da Babilônia, né? Se nós lermos a história, lembramos que Nabucodonosor II, ele invadiu a terra da Judeia em 538 a.C. e ele levou os cativos para a terra da Babilônia, a terra dos caldeus. Ezequiel, em outras palavras, é o contemporâneo de Daniel e seus companheiros. Então, ele escreve esta visão no momento em que eles estavam a sofrer e não tinham esperança sobre amanhã. É como nós estamos a falar que amanhã a situação vai estar má. Eles também tinham esses problemas. Ok, estamos na terra dos caldeus. Como é que será o nosso futuro? Seremos executados? Todos mortos? Como é que vamos viver? O que é que vamos comer? Então é aí onde Deus estava a dizer a Ezequiel: meu filho, relaxa, eu vou te mostrar que eu estou a par de tudo o que está a acontecer. E Ezequiel escreve o seguinte: e aconteceu no 30º ano, no 4º mês, no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos, junto ao rio Quebar, se abriram os céus e tive visões de Deus. Abriram-se os céus e Ezequiel começou a contemplar a glória de Deus. No 5º dia do mês, o 5º ano do cativeiro do rei Joaquim, veio expressamente a palavra do Senhor a Ezequiel, filho de Buzi, o sacerdote, na terra dos caldeus, junto ao rio Quebar, e ali esteve sobre ele a mão do Senhor. Então, Ezequiel recebe uma visão enquanto estava no rio Quebar. Ele começa a ver a glória de Deus, e Deus começa a revelar as coisas muito profundas. Não para Ezequiel só, mas esta revelação é para nos dar força, nós que estamos a caminhar para a vida eterna. Vamos ver o que é que Deus revelou para Ezequiel. Vamos aí mesmo a partir do versículo 4 até 6. Olhei, eis que um vento tempestuoso vinha do norte, uma grande nuvem, com um fogo revolvendo-se nela, e um resplendor ao redor, e no meio dela havia uma coisa como de cor de ambar, que saía do meio do fogo, e do meio dela saía a semelhança de 4 seres viventes, e esta era a sua aparência. Tinham a semelhança de homem, e cada um tinha 4 rostos, como também cada um deles 4 asas. Então, ele vê esta visão celestial. Ele vê no trono de Deus. Depois percebe que ali tem 4 seres, que esses seres tinham como o rosto do homem e uma outra aparência estranha que ele não consegue descrever porque está acima da compreensão humana. Então, Ezequiel vê esses 4 seres. E depois ele continua a ver a visão que Deus havia lhe dado.
continua a dizer o seguinte: uniam-se, pelo menos a partir do versículo 9, uniam-se as suas asas uma à outra, não se viram quando andavam, e cada qual andava continuamente em frente, e semelhança dos seus rostos era como o rosto do homem, e do lado direito todos os quatro tinham o rosto de leão, e do lado esquerdo todos os quatro tinham o rosto de boi, também tinham o rosto de águia, e todos os quatro. Então, este vento tempestuoso que vem do norte, na aplicação primária desse texto, refere-se à invasão babilônia para poder levar ao cativeiro ao povo de Israel. Mas nós, como os cristãos, que estamos a ver nos últimos dias, o vento tempestuoso que vem do norte, refere-se ao acúmulo de todos os problemas que estão acontecendo neste mundo. Não há água, não há comida, não há emprego. O acúmulo de todos os problemas que estão acontecendo neste mundo que podem esmagar nós. Então, Ezequiel viu, e ele viu 4 seres viventes. Quando vamos estudar o livro de Apocalipse, vamos perceber que esses seres 4 viventes são aqueles que ficam logo depois de Deus. Ou, em outras palavras, antes de Ezequiel ver Deus, primeiro Deus mostrou aqueles que estão ao seu redor. E nós vamos entender a missão desses 4 seres viventes. Outras versões trazem 4 animais. Bom, linguagem animal é porque eu não tenho que descrever sobre eles, né? São criaturas estranhas que você não pode saber, né? É daí onde vamos para o versículo 14, que é o texto-chave que foi lido aqui. E os seres zigue-zagueavam como um raio. Os seres zigue-zagueavam como um raio, né? É interessante que ele viu movimentos de rodas. Movimentos de roda, que significa os grandes movimentos desta terra. As coisas que estão a acontecer, parecendo que dependem somente da vontade humana, mas é interessante que também esses 4 seres ficavam ali controlando as rodas, zigue-zagueavam com as rodas. Em outras palavras, não tem nada que está acontecendo neste mundo que Deus não esteja a par. Ele está a vigiar tudo, ponto a ponto. Ele entende que sim, se ele deixasse o homem vai se autodestruir. Quantos países estão a fabricar armas nucleares? Há países que têm capacidade, talvez, de acabar com toda a África só com uma arma. Mas Deus está a zigue-zaguear através dos seus 4 animais os movimentos desta terra. Ou seja, Ezequiel quer nos dizer o seguinte: embora que há vento tempestuoso que vem do norte, Deus está a par de tudo que está a acontecer neste mundo. Não tem nada que está a acontecer na sua família que Deus não saiba. Não tem nada que está a acontecer agora que Deus não saiba. Não pode esmagar a sua dificuldade. Deus está a par de assunto. Mas Deus, não, eu perdi meu marido, eu perdi a minha esposa. Será que o Senhor ainda está comigo? Sim, Ele está contigo. Vamos perceber melhor como é que Ezequiel narra sobre esta visão. Versículo 19 diz assim: andando os seres viventes, andavam as rodas ao lado deles. Amém? Quando as coisas estão a acontecer, os seres viventes estão ao redor. Essa é a onipotência de Deus. Nada está a acontecer que Deus não esteja a par. Andando os seres, não tem nenhum momento, porque aqui a visão refere-se à carruagem de cavalo que usavam há muito tempo. Os irmãos podem conhecer. E as gruas eram feitas de pedras. Então você pode imaginar, por exemplo, a carruagem está a caminhar num sítio onde as pedras de tropeço, como diz a palavra, né? Que as pedras de tropeço, automaticamente a roda pode bater depois e fazer com que a pessoa que está ali em cima caísse. Então é como se nós estivéssemos na carruagem. Depois nas rodas é que estão os seres viventes. Amém? Eles estão a zigue-zaguear os movimentos. Quando há uma coisa que quer atrapalhar o processo, eles colocam na linha. É essa a onipotência de Deus. Não tem nada que pode nos esmagar. A Unesco pode dizer que sim, não há de haver água, mas Deus está a par de tudo que está a acontecer. FAO pode dizer que não haverá alimento. Tudo bem, mas nós confiamos em Deus Todo-Poderoso. Vamos passar dificuldade? Sim, até na medida que Deus permitir. Mas Deus nunca vai deixar com que o mundo se dirija a si próprio. Amém? Essa é a esperança do cristão. E Ezequiel teve essa esperança na palavra do Senhor. Continuando aqui, ele diz o seguinte: e elevando-se os seres viventes da terra, elevavam-se também as rodas. Então, quando as rodas vão para a esquerda, os seres viventes estão ali. Quando se elevam, os seres viventes também se elevam. Para onde o Espírito queria ir. Afinal, o Espírito de Deus está a par de tudo o que está acontecendo. Não é à toa que no livro de Gênesis diz que a terra era sem forma e vazia. O mundo hoje também é sem forma e vazia, não é isso? Cheio de problemas, sem forma e vazia. São os governos do mundo que podem nos dar solução a esses problemas? Não, é sem forma e vazia. Mas uma boa notícia diz o quê? O Espírito de Deus pairava
acima das águas. Então, o Espírito está ali, a ver tudo o que está acontecendo. O Espírito está na casa do irmão, por exemplo, Davi, a ver o que está acontecendo. Deus está na casa, por exemplo, da irmã Tânia, a ver o que está acontecendo. Deus, por exemplo, está neste momento na casa do irmão Afonso, para ver o que está acontecendo. E Ele só permitirá aquilo que Ele sozinho analisou e viu que isso pode ser. Mas nunca, nem Satanás, nem os homens, hão de ir além da vontade de Deus. Amém? Vamos perceber bem o que Ezequiel continua nos contando nesta visão muito interessante. Ainda continua a dizer, para onde o Espírito tinha de ir, as rodas se elevavam de fronte deles, porque o Espírito do ser vivente estava nas rodas. Então, o Espírito de Deus está nas rodas. O Espírito de Deus está no mundo. Não tem nada que está acontecendo no mundo que Deus não esteja a par. Um amém forte para Deus? Amém! Amém! Mesmo aqui na igreja, o Espírito de Deus está neste local. E é por isso o melhor local onde você pode estar. Há pessoas que estão a dizer que não, quando conversam lá, trazem conversa, John, você sabe que a situação como está agora, essa pessoa que nós estamos a trabalhar aqui vai nos prejudicar, essa situação não vai dar certo. É melhor você, irmão, Deus está a par de tudo. Eu faço aquilo que eu sou capaz, mas aquilo que não sou capaz, deixo com quem? Com Deus. Irmão, eu perdi meu marido, já não tenho o que comer em casa. Sim, você não tem o que comer em casa. Não será você mais importante do que os lírios do campo, que não sabem semear? Deus não falou isso. Deus criará condições mesmo no deserto, vai sair água, amém? Não saiu água do deserto quando os filhos de Israel murmuravam. Nós somos como filhos de Israel, murmuramos muito cedo. Depois levamos vergonha lá na frente. Então Deus está a par de tudo o que está acontecendo. Com o problema que o irmão tem, não se preocupe. Deus está a par disso. E eu quero te dizer, Deus irá resolver no momento certo. Não perca a sua fé. É Satanás que está a mostrar que, olha, as rodas deste mundo não tem os que estão a vigiar. Não tem vigias. Mas eu quero te dizer, isso é uma mentira. Ezequiel aqui viu que as rodas deste mundo tem vigia que é Deus. Amém? Amém? Vamos continuar. A palavra de Deus nos diz o seguinte. Versículo 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como voz de omnipotente. Amém? Amém? Então, o omnipotente está lá no meio. O omnipotente está no meio dos problemas deste mundo. O omnipotente está na sua igreja. O omnipotente ele está no seu trabalho. O omnipotente está na escola. Você está a chumbar porque, enfim, negou de transgredir o sábado. Infelizmente, mas o omnipotente está lá. E eu quero te perguntar, quem te disse que terminar a escola e graduar cedo, você ganhou a vida? Deixa ela violar o sábado por uma vez só para eu poder sair desse barulho. Depois Deus vai me entender. Quem te disse que só terminar a escola, mesmo que você tenha alguém que te prometeu, ao terminar a escola eu vou te colocar no meu serviço. Maldito é o homem que confia no homem. Você termina hoje e ele morre amanhã. E entra outro sistema. Só Deus é quem pode. Não, aqui pode não morrer. Você terminou hoje, entrou no trabalho. Trabalhou primeiro ano, segundo ano, a empresa foi queimada. Vandalizaram, né? Moça, vandalizaram, queimaram, então o patrão safou, voltou para a terra dele. Como é que vai ser a sua situação? Confia em Deus. Deus é quem sabe como é que será o destino da sua vida. Claro que o mundo nos apresenta aquela visão reta, organizada, que às vezes não é mal, mas eu acredito que às vezes é levado ao extremo, que você vai terminar de trabalhar, vai terminar de estudar, vai começar a trabalhar, vai casar, vai fazer isso. É uma coisa bonita, né? Mas nem sempre Deus te atua dessa maneira. Tem colegas que você, por exemplo, termina com ele e foi melhor estudante da turma, mas até hoje não tem o que fazer na vida. Mas aquele colega coitadinho que vinha na última hora ali, chegar ali, nem trabalho, está perguntando, você deixou o quê? Agora é grande pessoa no mundo. Não é isso? Então, Deus está a trabalhar, Deus é que está a movimentar as rodas. Você tem que confiar em Deus, não precisa você ter medo das coisas que estão acontecendo na sua vida, porque Deus está a par do assunto. E como você está limitado a não ter visão de amanhã, Deus aqui está a apresentar através de Ezequiel, dizendo o seguinte: a voz do Onipotente está no meio das rodas. Amém? Amém. A palavra do Senhor continua a dizer o seguinte, versículo 25. E ouviu uma voz vinda do firmamento que estava acima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as asas por cima do firmamento que estava por cima das suas cabeças.
E havia algo semelhante ao trono que parecia pedra e safira. E sobre esta espécie de trono havia uma figura semelhante a nenhum homem. E a parte de cima sobre ele. É interessante quando as rodas baixavam, depois os 4 seres baixavam também as suas asas. Quer dizer, quando a situação está calma, eles também ficam calmos. Quando começa a se agitar, eles também se agitam, elevam-se para controlar os movimentos. Depois, quando Ezequiel estava a ver ali, ele olhou por trás e ele viu o trono. E no trono, daquele que montava os 4 animais, estava alguém semelhante ao ser humano. Vocês acham que é quem? Já ouviram a resposta aqui? É o Senhor Todo-Poderoso, Jesus Cristo. Claro que essa é uma figura, porque ele depois iria se encarnar. Então, Deus, ele fica lá nos bastidores, né? Eu gosto muito de Deus, ele fica nos bastidores. Mas você vai perceber que Deus está ali vigir. Ele não precisa vir te mostrar. Mesmo Ezequiel aqui teve uma visão aberta, mas não viu Deus em primeiro lugar. Ele começou a ver primeiro os trabalhadores de Deus, os 4 animais, né? Depois ele foi levado já a ver quem? O Onipotente sentado no seu trono. Amém forte? Amém. Quem ama Deus aqui? Eu também amo Deus, mesmo eu não tenho pau em casa, mas tenho Deus, eu tenho tudo, amém? Amém. Porque o salmista me diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Bom, as pessoas interpretam muito mal esse texto, né? Nada me faltará não quer dizer que você não vai se faltar de problemas. O nada me faltará é o fato de eu ter Deus, já tenho tudo, tenho esperança, tenho salvação, né? Não é nada me faltará que os pregadores da teologia da prosperidade dizem, você precisa ter carro, casa. Tenho Deus, nada me faltará. A viúva de Sarepta não tinha nada em casa, mas a presença do profeta que representava Deus também foi suficiente para ela sobreviver àquele fome, né? Amém? Amém? Então, Senhor é o teu pastor, nada te faltará. Você não precisa ter medo das dificuldades que estamos a passar. Né? Aquilo que vou dizer na notícia, próximo ano, Moçambique todo vai ser visitado por um ciclone que vai acabar com todas as casas. A voz do Onipotente está lá em cima a controlar os movimentos. Amém? Amém. Claro que pode acontecer, mas o que importa ser o nome do Senhor? Muito bem, a palavra de Deus continua a dizer o seguinte, versículo 27. E vi a cor de âmbar como de aparência de fogo pelo interior dele, desde o aspecto dos seus lombos, daí para cima, e desde o aspecto dos seus lombos, daí para baixo. E vi como semelhança de fogo, em um resplendor ao redor dele, como o espectro de ar que aparece na nuvem no dia de chuva. Assim era o espectro do resplendor em redor. E este era o aspecto de semelhante glória do Senhor. Afinal, é a glória de quem? Do Senhor. E vendo isto, caiu o meu rosto e ouvi a voz de quem falava. É muito interessante, ele viu o trono de Deus. Ele viu o todo-poderoso Deus ali, cercado de luz inacessível, e tinha a arca, né? A arca da aliança, não sei. A arca da aliança e o arco celeste. Sim, tinha o arco celeste também, aquele que aparece na chuva, mas não pode ser aquele, já que está com Deus é muito mais bonito do que esse que estamos a ver. Infelizmente, os movimentos homossexuais usam mal já, mas aquele símbolo é símbolo da eternidade, é símbolo de Deus, é da presença e poder do nosso Deus. Então, ele viu Deus ali sentado no seu trono. Em outras palavras, Deus estava dizendo a Ezequiel, calma meu filho, o vento tempestuoso do norte não vai te destruir, eu estou a par de todos os movimentos. Quem pensava que Daniel poderia sobreviver aquele todo tempo no corte de Nabucodonosor? Quem poderia pensar que os 3 hebreus que foram lançados na fornalha sobreviveriam? Quer dizer, chegou o tempo em que a roda se elevava, mas aqueles 4 animais vieram controlar, e o próprio Cristo apareceu ali para libertar os seus filhos no meio de fogo. Em outras palavras, às vezes Deus permitirá que você entre no fogo para te libertar lá. Não é que Deus não tenha capacidade de libertar aqueles homens antes de entrar lá, mas às vezes Deus te deixa você mergulhar nesse problema mesmo para ele poder te libertar lá dentro. O problema é que quando nós pensamos que Deus não permite entrar no problema, é mentira. Quando eu passar na vale da sombra da morte, vale da sombra da morte significa que eu já estou no problema. É daí onde Deus vai me libertar, amém? No mundo tereis aflições. Não temas, porque eu venci o mundo. São as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Apocalipse 7, versículo 1 até 3, podemos abrir rapidamente. Esse texto mostra os 4 animais. Esse texto nos mostra os 4 anjos, né? Que eu acredito que sejam os mesmos que Ezequiel viu e que estão aqui ao redor deste mundo a controlar. É a mesma visão de Ezequiel, só que aqui foi dado numa outra perspectiva. Diz o seguinte: e depois destas coisas, a partir do versículo 1 até 3, vi 4 anjos. Quem está a relatar isso é João, na ilha de Patmos,
que estavam sobre os 4 cantos da terra, oeste, leste, sul e norte, para que nenhum vento soprasse. O termo vento refere-se a confusões, guerras, dificuldades nas profecias, acredito que os irmãos sabem. Então os 4 anjos estavam a controlar os ventos para que nenhum vento soprasse, para que nenhum dos ventos soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem árvore alguma. Depois vi outro anjo subindo do lado de nascente, né? Vem do lado do ocidente, e que tinha o selo de Deus vivo, e chamou com grande voz aos 4 anjos que foram dados o poder para danificar a terra, dizendo: não danifiqueis a terra, nem o mar, nem a árvore, até que hajamos selados nas testas os servos do nosso Deus. Amém? Enquanto ele viu esses 4 animais, João viu que esses quatro anjos tinham capacidade de permitir o mundo mergulhar na confusão nesses últimos dias. Essa visão é dos últimos tempos também. Mas ouviu uma ordem de um anjo que disse: olha, não danifiques a terra, porque é um trabalho. Precisamos terminar e selar os filhos de Deus na sua fronte. Em outras palavras, ainda estamos dentro do tempo da graça. Amém? Ainda estamos dentro do tempo da salvação. Deus ainda está a trabalhar para selar as pessoas. Se Ele tivesse permitido que aqui em Maputo acontecer uma peste que iria acabar com terça parte, por exemplo, da população da cidade, você hoje não conheceria Cristo. Muitos entraram agora. Talvez tenha aqueles que entraram há muito tempo, né? Imagina lá no era 16 anos, se você tivesse morrido lá. Talvez você estava ainda no engano, né? Mas Deus permitiu que você esteja até hoje, irmãos. Não é pela esperteza, não é porque você é muito saudável, né? Claro que Deus nos diz para viver os princípios da reforma de saúde, e é muito importante, né? Para prolongar os nossos dias, entre as palavras. Mas também nós temos Deus que está a guiar todos os movimentos desta terra. Quem sabe que aquele trabalho que você tanto corria atrás seria o trabalho que iria te levar você à morte. Mas quando você perdeu, zangou muito, falou: Deus me abandonou. Deus não te abandonou, ao contrário, Ele te ama. Ele não é que diz: quando nós chegamos no céu vamos ter surpresa, porque Deus vai nos mostrar coisas que nós choramos. Eu até não digo que é surpresa, vai ser um tempo de vergonha. Nos primeiros dias, vamos estar a passar vergonha toda hora. Deus me perdoe, por favor. Me perdoe, porque há muita coisa aqui que nós estamos a ver como uma bênção, mas de fato é uma armadilha disfarçada. Vocês não sabem o que Jesus Cristo foi tentado também como uma armadilha? Apareceu Satanás, disse: olha, você não precisa sofrer aqui no mundo, está passando dificuldade por quê? Adore-me. Se você me adorar, eu vou dar tudo isso. Mas Cristo percebeu que aquilo era uma armadilha. Então, Deus está a controlar tudo. E este é o tempo de selamento. O tempo em que a igreja de Deus está pregando o Evangelho para as pessoas poderem aceitar a mensagem da salvação. Como é que será a janela 10:40 aos que estão lá no Oriente Médio que não querem ouvir o Evangelho? Eu não sei, mas só sei que Deus está vigiando as rodas. E este Evangelho deve ser pregado em todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, versículo 14. Então não tem nada que está acontecendo neste mundo que Deus não esteja a par, né? Irmão Jorge, você quer me dizer que mesmo quando eu perdi meu filho, Deus estava lá? Sim, estava lá. Ele não foi pego de surpresa. Ele está vigiando. Bom, perdeu, eu não sei por quê, mas vai saber quando chegamos aonde? No céu. Amém? Bom, Ellen G. White, no livro Testemunhos para Ministros e Obreiros Evangélicos, falando sobre a sua igreja, sobre a igreja de Cristo nesses últimos dias, diz o seguinte: Deus tem na terra uma igreja que é seu povo escolhido, que guarda os mandamentos. Ele está guiando, não ramificações transviadas. Então Deus está a guiar a igreja adventista do sétimo dia, não ramificações transviadas. Acredito que os irmãos já entenderam, né? Não aquele grupo dos irmãos que saem da igreja e depois formam uma igreja lá, dizer que é a igreja adventista Nova Esperança, não sei, igreja adventista. Não, esta congregação que saiu de 1844, amém? Deus está a guiar, não ramificações transviadas, não um aqui e outro ali, mas um povo, como povo. Não há necessidade de ter dúvida, porque às vezes nós ficamos perplexos: há muitos problemas na igreja, há muita coisa que está acontecendo. Será que nós vamos conseguir fazer a tua vontade? Será que nós vamos conseguir terminar a sua obra? Ele está a dizer que: olha, calma, meus filhos, não se preocupem. Não há necessidade de ter dúvida, de estar temeroso de que a tarefa não seja bem sucedida. Deus está no comando da obra e Ele porá tudo em ordem. Amém? Amém. Ele porá tudo em ordem. Quando a igreja adventista começou lá no início, estamos a estudar sobre a história dos pioneiros. Havia um pioneiro que ele pensava que era maior do que a igreja. Conhecem? John Harvey Kellogg. Aquele que inventou o cornflakes, né? Não compra um cornflakes, ali está escrito Kellogg's. Ele mesmo, foi o pioneiro adventista. Esse homem aqui
como ele tinha um poder muito grande na igreja e tinha muito dinheiro, acho que pelo menos 3 prédios que a igreja estava usando em Battle Creek eram dele. Então, quando o irmão chegou a pensar que a igreja depende dele, ele começou já, o orgulho começou a se levantar, né? Até começou já a falar mal da Ellen White e outras coisas, contendas, não contendas dentro da igreja. Os médicos, uma boa parte dos irmãos, os médicos ficaram ao lado dele porque temiam enfrentar ele, porque viram que o futuro da igreja dependia dele. Né? É muito errado pensar que o futuro da igreja depende de um ser humano. Amém? Este homem, sabe o que Deus fez? Ele depois começou a escrever um livro que chama-se O Templo Vivente. Este livro ele estava a fundamentar ideias de que nós somos deuses. Se apostatou da fé. Depois ele não escreveu uma carta que recebeu visão de Deus, que olha, esta obra que você está a levar é de Satanás. Nem ser profeta não é fácil. Né? Confrontou-lo. Essa obra que você está fazendo é de Satanás. E se você continuar, Deus irá te castigar. Mas o irmão, como tem muitos simpatizantes, sempre tem simpatizantes do mal, ignorou esta mensagem. No dia que, usando a Review and Herald, que era a publicadora da igreja, no dia que estavam a fazer aquele livro, que pegou fogo, quem lembra dessa história? Pegou fogo aquele Review and Herald e foi queimado tudo. Né? Depois ela posteriormente veio a ver visão que Deus mandou os anjos para queimar. São aqueles 4 seres que estão a controlar, né? Você não ir mais além. Amém? Então, foi queimado. Aquele irmão ainda não desistiu. Começou a fazer da maneira dele. E zangou, disse que todos os prédios vou levar e vocês vão se virar onde vocês vão. É daí onde ele não recebeu a visão que a igreja deveria sair de Battle Creek para onde está hoje. Né? Acho que é Maryland, se eu não estou errado, onde está hoje. Quando saíram, aquele terreno era como se você ir comprar terreno em Matutuí, quem disse Matutuí? Uma coisa do nada, não tinha nada. Mas hoje a igreja está no centro da cidade, num sítio mais influente do que naquele momento se imaginava. Quer dizer, Deus já via o futuro. E Battle Creek só ficou nos livros quando nós estamos a contar a história dos pioneiros. Isso quer dizer o quê? Deus porá tudo em ordem. Podemos ter sim problemas na igreja, podemos ter muita dificuldade, mas Deus vai trabalhar e vai colocar tudo em ordem, porque no final de tudo, esta é a igreja de Deus pela qual Cristo morreu. Amém? Essa é a esperança que eu tenho como adventista do sétimo dia. As igrejas de lá fora, eles dependem da vontade dos seus líderes. Né? Até ficam perplexos, como é que será o próximo Papa? Né? Quais são as visões que ele terá? Como é que será o próximo pastor, não sei, o próximo profeta? Né? Depois desse profeta vem quem? Mas nós na igreja adventista, embora tenha muitos problemas também na conferência geral até o nível da igreja local, mas nós sabemos que Deus está a par de tudo que está acontecendo. Amém? Ela termina a dizer o seguinte: Deus está no comando da obra e Ele porá tudo em ordem. Se as coisas precisam ajustar-se à administração da obra, Deus cuidará disso e fará todo mal se torne um bem. É interessante que até o mal Deus converte em bem. Creiamos que Deus está conduzindo a nobre navio que leva o seu povo ao porto seguro. Amém? Fica aqui mesmo. Ah, problema, irmão, me falou mal. Fica aqui mesmo. Sim, pode haver irmãos que falaram mal. Falou mal na terra, não no céu, não é isso, irmão? Estamos na terra aqui. É normal esperar alguém falar mal de ti. Ah, aquele irmão não me respondeu bem. Fica aqui mesmo nesse navio. Você acha que foi bom Noé com a sua família estar lá dentro? Quantos animais estavam lá? Você sabe como os animais cheiram? Os irmãos não sabem, né? Tinha muitos animais, até imundos que entraram. Embora que eram poucos em relação àqueles públicos, né? Mas imagina lá se eu tivesse, Deus, eu quero conforto, quero sair. Não. A igreja é um hospital, mas este navio, Deus vai guiar até o porto seguro. Amém? Não sai da igreja. Mensagens escolhidas, página 38, ele não diz o seguinte, 380, desculpa. A igreja talvez pareça como prestes a cair, mas não cairá. Ele permanece ao passo que os pecadores de Sião serão lançados fora na sacudidura. A palha será separada do trigo precioso. É assustador, né? A igreja vai parecer que está a cair, mas não. Um dia estávamos a ter conversa ali fora com a ancião Goiagoia, conversar sobre coisas da conferência geral. Ah, irmãos ali que estão aqui, epa. Não, nós queremos ordenação de mulheres. Nós queremos, epa, pessoas homossexuais também dentro da igreja, pá. Deve haver uma abertura. A abertura, segundo eles, por exemplo, você ter um diácono, né? Homossexual, coisas assim. A igreja diz um pouco rígido, né? Depois a igreja depende de votos, não é isso? Imagina se a maioria votasse que a partir de hoje os homossexuais podem ser pastores. Como é que vai ser? Quando você começar a pensar nisso, começa a
Outros irmãos são tentados a começar a criticar. Não, conferência geral já não é mais instrumento de Deus. Mas devemos nos afastar da igreja. Calma, Deus está a guiar. Você acha que você é o único indivíduo que pode conseguir mudar a congregação? Não sei se os irmãos estão a entender. Porque há pessoas que tentam fazer reforma de maneira muito... Acha que você vai conseguir mudar os problemas que estão acontecendo na igreja? Nunca. Se são problemas da tua vida, você não consegue mudar. Quita da igreja. Quer dizer, você faz a sua parte, mas deixa Deus chegar a estagiar todos os movimentos, amém? Porque isso vai culminar em você sair e formar outra igreja. Que tal se pastor fosse um gay, por exemplo? Deixa. Deus está a trabalhar e Ele colocará tudo em ordem. Você já conhece a verdade? Tem que seguir a verdade. Amém? Amém? A igreja parecerá que está prestes a fazer o quê? Mas não cairá. Deus falou, isso é a esperança que eu tenho nessa igreja que Deus chamou para proclamar a verdade. Não só a igreja, mesmo a nossa vida, parecerá prestes a cair, mas não cairá. Tem irmãos aqui, eu quero te perguntar, quando apareceu aquele problema, você pensava que ia morrer ou não ia sobreviver. Você não está agora aqui? Comer estima, que amo. Né? Então, Deus está a guiar tudo o que está a acontecer, amém? Amém. Então, irmãos, amados, com esta visão de Ezequiel, que parece uma visão complexa, mas traz uma grande esperança de que Deus está a par da nossa vida, da nação, da igreja e de tudo quanto nós fazemos. Amém? Amém. Você não precisa temer enquanto tem Deus no seu lado. Você só vai temer se não estivesse bem com Deus. É por isso, o Senhor nosso Deus nos diz o seguinte: quando andares pelas águas, não te submergirão. Quando andares no fogo, o fogo não te queimarás, porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Isaías 43, versículo 2 e Êxodo 6, versículo 2. E esta é a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma bela pregação. Convido a congregação para se colocar em pé com as estrofe 20.